O mundo tá cheio de lugares misteriosos e assustadores, alguns mais do que outros. Quando pensamos em histórias de terror, logo lembramos de países como os Estados Unidos. O país que ao leste foi colonizado por evangélicos, puritanos, paranoicos com bruxas, influenciados pela cultura gótica inglesa, e ao oeste influenciado pelo misticismo católico unido às lendas indígenas. E agora adicione a tudo isso a maior mídia do mundo. Pronto, tu tem o país perfeito pro terror. Temos também a Romênia, o berço do Drácula e do lugar mais misterioso do mundo, a Transilvânia. Outro país que, por ser milenar e extremamente fechado, tem uma cultura única e muito diferente de qualquer outro, é o Japão, que com sua religião shintoísta, com yokais, espíritos e monstros, também teria espaço nessa lista. A gente também pode adicionar à lista de países mais misteriosos e bizarros também México, Inglaterra e talvez até mesmo o Brasil. Quem viu meu vídeo sobre lendas urbanas sabe do que eu tô falando. Inclusive, se tu não viu, o link vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Nesse vídeo, uma das lendas urbanas que a gente fala é sobre os túneis secretos do Teatro de Goiânia, mas as lendas e mistérios desse estado relativamente novo não ficam só nisso, e hoje a gente vai falar sobre esse estado, que pode ser, ou talvez até com certeza é, o mais assustador e misterioso do Brasil. Esse é o 7º maior estado do Brasil, mas tem apenas pouco mais de 7 milhões de habitantes, sendo o 12º mais populoso, com próximo de 40% da população vivendo na região metropolitana da capital, Goiânia. Esse estado passa por um problema quase que oposto a outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, onde tem pouca terra para muita gente. Em Goiás tem muita terra para pouca gente, o que gera grandes extensões de terras vazias, onde a natureza selvagem ainda predomina. As florestas, com sua vegetação espessa e a falta de luz, geram uma atmosfera de desolação e medo, onde qualquer som ou movimento pode parecer sobrenatural. Em meio a essas áreas quase inóspitas, surgem pequenos vilarejos e localidades isoladas, onde os moradores, muitas vezes distantes dos centros urbanos, mantêm as tradições antigas e relatos de experiências macabras. A combinação de lugares isolados e a imensidão do cerrado cria um cenário perfeito para o desenvolvimento de lendas sobre monstros, criaturas e espíritos que habitam esses lugares afastados longe do olhar da civilização. Mas não são apenas os mitos que ganham vida nessas terras vastas e vazias. O isolamento também cria um terreno fértil para práticas criminosas e atividades ilegais. Sem a presença constante de autoridades ou fiscalização, Goiás se tornou um palco de crimes icônicos, e é disso que a gente vai falar agora. Se as lendas e o folclore goiano já são assustadores, a realidade é ainda pior. A vasta extensão de terras vazias e lugares isolados que alimentam mitos sobre criaturas e espíritos também abrigam histórias de criminosos que marcaram a história do estado e do país. Nada que você me disser vai fazer eu mudar. Parar. Eu sou Patrick Landenberg. Começando antes do início. Partindo pra eternidade. Serial killer, maníaco de Goiânia. Começando pelo criminoso mais famoso do estado e que leva em seu nome a capital Goiânia. Thiago Henrique Gomes da Rocha, conhecido como o maníaco de Goiânia, é um assassino em série goiano que confessou ter matado 39 pessoas, principalmente mulheres, entre 2011 e 2014. Suas vítimas incluíam garotas de programa, moradores de rua, homossexuais e jovens mulheres escolhidas aleatoriamente. Curiosidade gigatônica, ele falou que matava os mendigos para eles parar de sofrer na rua. Olha só que alma bondosa. Thiago agia pilotando uma moto e também cometia assaltos. Ele nunca conheceu o pai, foi criado pelas avós e pela mãe. Que coincidência repetitiva, né? Relatou ter sofrido abuso sexual na infância, bullying na escola e desilusões amorosas, o que, segundo ele, desencadeou um profundo sentimento de raiva. Thiago era descrito como tímido e não despertava suspeita entre familiares, amigos ou colegas de trabalho. Ele morava com a mãe e trabalhava como vigilante em um hospital materno-infantil antes de ser preso. A polícia o identificou através de imagens de câmeras de segurança e registros de radar. Ele foi preso em outubro de 2014 após uma força-tarefa investigar seus crimes. Em sua casa foram encontradas armas e objetos usados nos assassinatos. Thiago confessou os crimes, mas posteriormente reduziu o número de vítimas, tendo primeiro falado que matou 42. Durante o depoimento, ele descreveu suas vítimas por números e tentou suicídio na prisão. Thiago foi diagnosticado como psicopata, mas considerado imputável, ou seja, responsável legalmente por seus atos. Começou matando homens, incluindo homossexuais e moradores de ruas, e depois passou a assassinar mulheres, principalmente jovens. Thiago Henrique Gomes da Rocha, o maníaco de Goiânia, é um dos casos mais chocantes de assassino em séries do Brasil e principalmente de Goiás. Corumbá.
José Vicente Matias, conhecido como Corumbá, é um criminoso goiano que assassinou e estuprou 6 mulheres entre 1999 e 2005, praticando também canibalismo com os restos das vítimas. Ele ingeria sangue e pedaços de cérebro das mulheres após os crimes. Nascido em Firminópolis, Goiás, em 1966, Corumbá já tinha passagens pela polícia por abuso sexual e atentado violento ao pudor. Antes de fugir da prisão em 1998, iniciou uma série de assassinatos. Ele alegou influência do diabo, xenofobia e até chacotas por sua impotência sexual como possíveis motivos para os crimes. Suas vítimas incluíam mulheres de diferentes nacionalidades, como espanholas, alemãs, israelenses e brasileiras. Ele agia em cidades turísticas, matando de forma violenta, realizando rituais de magia negra e canibalismo. Corumbá foi preso em 2005 no Pará após uma denúncia anônima e confessou os crimes, incluindo detalhes sobre o consumo das vítimas. Condenado a 23 anos de prisão por um assassinato, ele também recebeu penas adicionais por outros crimes, totalizando mais de 20 anos de prisão. Corumbá cumpre pena no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e ainda aguarda julgamento por alguns casos de seus crimes. Lázaro Barbosa. Agora vamos para o segundo caso mais recente do vídeo. Lázaro Barbosa de Souza foi um criminoso baiano que ganhou notoriedade nacional após cometer uma série de crimes violentos em Goiás, incluindo assassinatos, estupros, invasões de domicílio e sequestro. Nascido em 1988 em Barra do Mendes, na Bahia, Lázaro já tinha um extenso histórico criminal antes dos eventos que o tornaram famoso em 2021. Ele foi preso pela primeira vez em 2007 por matar 2 pessoas, mas escapou da prisão 10 dias depois. Em 2009 foi preso novamente em Brasília por roubo, estupro e porte ilegal de arma, sendo enviado para a prisão de Papuda em 2013. Uma avaliação médica descreveu Lázaro como impulsivo, ansioso, mentalmente instável e com preocupações sexuais. Ele escapou da prisão novamente em 2016 e, apesar de ter sido capturado em 2018, conseguiu fugir mais uma vez. Em 9 de julho de 2021, Lázaro invadiu uma propriedade rural em Ceilândia, no Distrito Federal, e assassinou 3 membros de uma família, incluindo um adolescente de 15 anos. Ele também sequestrou a esposa e mãe das vítimas, que depois foi encontrada morta 3 dias depois. Esse crime brutal marcou o início de uma caçada humana que durou 20 dias e mobilizou centenas de policiais, praticamente o nível 5 estrelas da vida real, com direito até mesmo ao exército atrás do cara. Nos dias seguintes, Lázaro continua a sua onda de violência e em 10 de junho ele invadiu outra propriedade, fez reféns e obrigou o proprietário a cozinhar para ele enquanto se gabava dos crimes anteriores. Ele fugiu levando celulares, uma jaqueta e R$200. No dia 11 de junho roubou um carro na Ceilândia e o incendiou em Cocalzinho de Goiás para dificultar a perseguição policial. Em 12 de junho invadiu mais uma propriedade, fez reféns e feriu 3 pessoas a tiro. 2 delas ficaram em estado crítico. Ele também incendiou uma casa e trocou tiro com a polícia, mas conseguiu escapar. A perseguição de Lázaro foi intensa e cheia de reviravoltas. Em 15 de junho, ele foi encontrado por patrulheiros rurais e trocou tiros com a polícia, ferindo um policial. No dia 16 de junho, invadiu uma casa em Cocalzinho de Goiás, fez reféns e fugiu para a mata após perceber a presença de helicópteros policiais. A polícia encontrou sinais de que ele pode ter se machucado ou caçado um animal, devido a uma camisa manchada de sangue deixada para trás. A caçada continuou até o dia 28 de junho, quando Lázaro foi finalmente cercado e morto em um tiroteio com a polícia na casa da sua ex-sogra, em Águas Lindas de Goiás. Sua morte foi anunciada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro, que elogiou a polícia por pôr um fim ao terror causado pelo criminoso, para verem a repercussão que o caso teve. Lázaro deixou um rastro de morte e medo com seus crimes, chocando o país e ganhando ampla cobertura da mídia, não só pela violência, mas também pelo misticismo gerado pelas habilidades como mateiro e pelas suas supostas habilidades sobrenaturais adquirido pelo envolvimento com satanismo e magia negra. Diziam até que ele tinha um poder de ficar invisível, que ele adquiriu lendo o livro de São Cipriano. Leandro Alves da Costa. Agora vamos para o caso mais recente do vídeo. Leandro Alves da Costa foi preso sob suspeita de cometer uma série de crimes violentos contra garotas de programa no Brasil e no Paraguai. Ele é acusado de agressão, estupro, tortura e assassinato, com pelo menos 10 vítimas confirmadas, embora a polícia acredite que o número real possa ser muito maior. Entre as vítimas está Deiselane de Mendes Rocha, morta com 33 facadas em um hotel
em outubro de 2022, e uma adolescente de 15 anos em Ciudad del Este, no Paraguai. O inquérito, enviado à justiça, aponta que os crimes ocorreram desde 2014, com vítimas que tiveram os rostos desfigurados e foram forçadas a manter relações sexuais sem preservativo. Leandro está preso e aguarda julgamento. O caso ganhou destaque após a divulgação das investigações, que receberam várias denúncias adicionais. As vítimas eram todas garotas de programa que trabalhavam na região dos motéis e relataram ter sido agredidas e torturadas. Leandro teria matado Deiselane após ela se recusar a uma fantasia sexual de ser sodomizado. Essas mensagens que foram vazadas foi o que ajudou a chegar até Leandro. Ele também exigia sexo sem preservativo, que levou facilmente a conseguir o DNA dele. Ele foi preso em Foz do Iguaçu enquanto tentava fugir do país, e até agora é tudo o que se sabe. Outros criminosos. Leonardo Pareja. Leonardo Rodrigues Pareja foi um criminoso que ganhou notoriedade na década de 1990 por sua ousadia e carisma. Nascido em Goiânia em 1974, ele ficou famoso por diversos crimes icônicos, quando ele assaltou um dos mais luxuosos hotéis em Feira de Santana, na Bahia, e para fugir sequestrou Fernanda Viana, uma garota de 16 anos, sobrinho do então senador Antônio Carlos Magalhães, um dos políticos mais poderosos do Brasil na época. Após isso, ele ficou 3 meses fugindo da polícia até chegar de volta a Goiás. Na prisão não ficou muito tempo e liderou uma rebelião que libertou mais de 40 presos, e levaram junto o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Homero Sabino. O cara não se importava em mexer com gente grande. Outro crime icônico cometido por Pareja foi quando o criminoso assaltou 11 postos de gasolina em apenas uma noite em Goiânia. Em 9 de dezembro de 96, Pareja foi morto a tiros por detentos dentro do presídio, conhecido como CEPAI, em Aparecida de Goiás, por suspeitas de ter entregado um plano de fuga dos colegas de cela. Porém, muitos acreditam que foi a mando da polícia. Pareja ficou conhecido por sua inteligência, carisma e capacidade de manipular e aparecer na mídia, tornando uma figura icônica do crime brasileiro nos anos 90. João de Deus. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus ou John of God, é um autoproclamado médium e curandeiro brasileiro que ganhou notoriedade internacional por suas supostas habilidades de cura espiritual. Nascido em 1942 em Cachoeira de Goiás, ele fundou a Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiana, em Goiás, onde realizava atendimentos e cirurgias espirituais. João de Deus atraiu milhares de pessoas, incluindo celebridades políticos como Oprah Winfrey, Luiz Inácio Lula da Silva e Bill Clinton. Inclusive, esses três têm alguma coisa em comum, né? Eu não consigo dizer o que esses três têm em comum, né? Talvez eles tenham uma certa ideologia, a mesma ideologia, talvez, não sei. Enfim, deixem aí nos comentários se vocês sabem o que esses três têm em comum, né? É impressionante como essas coisas que eles têm em comum sempre aparecem em crimes sexuais, né? O Bill Clinton já está envolvido em outros 2, né? Mas enfim. No entanto, em dezembro de 2018, João de Deus foi acusado por abuso sexual por mais de 300 mulheres que buscaram sua ajuda. As denúncias revelaram um padrão de comportamento em que ele isola as vítimas durante os atendimentos e as violenta sexualmente. Em 14 de dezembro de 2018, a Justiça de Goiás decretou sua prisão preventiva e ele foi preso 2 dias depois, em 19 de dezembro de 2019, foi condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais. Em março de 2020, devido à pandemia da Covid-19, ele foi transferido para prisão domiciliar. Nossa, quem diria que o cara que tem muitos amigos políticos não ia ficar muito tempo preso. Além dos crimes sexuais, João de Deus foi acusado de exercício ilegal da medicina, contrabando de minério radioativo e foi investigado por um assassinato, embora absolvido por faltas de prova. Suas supostas curas foram desmascaradas por especialistas como ilusionismo e efeito placebo. Apesar de sua queda, ele deixou um legado controverso com a economia de Abadiana, dependendo de suas atividades por décadas. A casa de Dom Inácio continua funcionando após a prisão, mas com significativamente menos visitantes. Renan Segue. Renan Segue, também conhecido como Renan Sacudo ou Renan Sagu, é um criminoso e magicista goiano, preso pela primeira vez em uma faculdade por stalking, quando perseguiu uma menina parda de cabelos cacheados. Daí pra frente, Renan só piorou seu comportamento, se envolvendo com o crime organizado e criando o famoso urubu do pique. Renan também é um gnóstico, envolvido com satanismo e magia negra, e usa suas habilidades sobrenaturais de engarrafar jeans, invocar o demiurgo e fazer bonecos voodoo para cometer seus crimes.
Ele também tem um físico forte e intimidador devido à prática de lutas Maxim. Além disso, Sagu cresceu no meio do mato, então tem muitas habilidades como mateiro. Inclusive, ele não só ensinou magia, mas também como sobreviver na mata pro anteriormente citado Lázaro Barbosa. Hoje, Renan abandonou a vida de crimes e tem um canal no YouTube chamado Renan Segue. Incidente com Césio 137. O acidente radiológico de Goiânia, ocorrido em 13 de setembro de 1987, foi o terceiro maior acidente nuclear do mundo, perdendo apenas para Chernobyl em segundo lugar e o nascimento de Blusão em primeiro. O incidente começou quando dois catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada e o desmontaram, liberando o Césio 137, um material altamente radioativo. A substância, que emitia um brilho azul no escuro, foi manipulada e distribuída entre familiares e amigos, causando contaminação em centenas de pessoas. O aparelho foi desmontado em ferro velho e o Césio foi se espalhando, contaminando diretamente 249 pessoas. 4 morreram em decorrência da exposição à radiação, incluindo uma criança de 6 anos e a esposa do dono do ferro velho. Os sintomas iniciais, como náuseas, vômitos e diarreia, foram confundidas com uma doença contagiosa. A contaminação só foi identificada dias depois, quando um físico da Comissão Nacional de Energia Nuclear detectou os altos níveis de radiação. O acidente gerou pânico na população, desvalorizou imóveis na região. Nossa, eu acho que isso daí é o menor dos problemas, né? E causou discriminação contra os moradores locais. Cerca de 1.600 pessoas foram afetadas e 104 morreram nos anos seguintes devido... Ainda estou imaginando os caras... Cerca de 1.600 pessoas foram afetadas e 104 morreram nos anos seguintes devido a complicações relacionadas à radiação. Foram gerados 13.500 quilos de lixo radioativo, armazenado em containers lacrados e depositados no Parque Estadual Telmo Ortega, em Abadia de Goiás, onde permanecerão perigosos por mais 180 anos. Após anos de abandono, a região foi revitalizada com a construção de prédios e a reabertura do mercado popular, que se tornou um ponto turístico. Mitos e folclore. Em tantas áreas pantanosas e de floresta, os mitos folclóricos com certeza estariam enraizados no imaginário popular goiano, principalmente os ligados à mata, que é sertanejo. Romãozinho. Romãozinho é uma figura do folclore brasileiro conhecido por sua natureza má e travessa. Ele era filho de um agricultor e desde criança gostava de maltratar animais e destruir plantas. Certa vez, sua mãe o enviou para levar o almoço do pai. Trabalhava na roça. No caminho, o Romãozinho comeu a galinha que era pro almoço do pai. Colocou os ossos na marmita e o entregou ao pai. Quando ele viu os ossos, o Romãozinho mentiu, dizendo que a mãe havia comido galinha com outro homem. Cego de raiva, o pai voltou para casa e matou a esposa. Nossa, uma criação dessa, por que será que ele era desse jeito? Antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho, condenando-o a nunca morrer, não conhecendo o céu nem o inferno e vagar eternamente pela terra. Desde então, Romãozinho nunca cresceu e perambula pelas estradas fazendo travessuras como quebrar telhas, assustar pessoas e maltratar animais. Praticamente o Saci Branco. O Caipora. O Caipora é uma entidade do folclore brasileiro originária na mitologia tupi-guarani. Seu nome vem das palavras tupi-cá, que significa mato, e porra, habitante. Pora. Significado, ou seja, habitante do mato. Representado como uma pequena figura indígena, ágil e nua, o Caipora é conhecido por ser o protetor das florestas e dos animais, assim como o Curupira. Ele reina sobre a fauna e pune caçadores que desrespeitam as regras da caça, como matar animais além do necessário ou caçar em dias proibidos, como sexta-feiras e domingos e dias santos. O Caipora é descrito como uma figura peluda que monta em um porco selvagem e carrega uma vara. Ele usa truques para enganar caçadores, como afugentar presas, pancar cães farejadores e criar sons falsos para desorientá-los. No entanto, há uma maneira de aplacar a ira da Caipora, que é oferecendo fumo, deixando em um tronco de árvore com a frase "Toma, Caipora, deixa eu ir embora, puta que pariu". Essa oferta pode trazer sorte ao caçador. A figura do Caipora varia regionalmente, podendo ser um índio baixinho ou até mesmo um grande homem peludo com pés virados para trás, igual ao Curupira. Não só nas regiões isoladas e de mata estão os perigos, e nas grandes cidades, lendas urbanas também estão presentes. Uma delas é a dos túneis subterrâneos do Teatro de Goiás, que já foi falado no primeiro vídeo do canal sobre lendas urbanas pelo Brasil. Então vamos ver outra. O carro preto de Lusiana.
Essa lenda se baseia em um carro preto que anda por Louisiana, olha só quem diria. E ele vaga por aí sequestrando crianças. Essa lenda, assim como a maioria das lendas, tem um fundo de verdade, já que essa história começou após um surto de desaparecimento, principalmente de crianças, em Louisiana, chegando até mesmo a assumir 6 crianças ao mesmo tempo. A Casa de 300 Janelas. A Casa de 300 Janelas, ou 365 ou 364 janelas, é uma história que circula em Pirenópolis, onde dizem que no início do século XIX, o comendador Joaquim Alves de Oliveira, uma figura muito importante da região na época, mandou construir um casarão enorme com 365 janelas, uma para cada dia do ano. Esse palacete ficava no centro da cidade, onde hoje é o Museu da Família Pompeu. A casa era imponente, com 2 andares, havia salões para recepção, escritórios e áreas de serviços. Herdeiros, a população teria demolido a casa em busca de tesouros escondidos, como obras de arte, joias, peças de marfim e materiais caros, o que não agradou muito o fantasma do comendador. As madeiras das janelas da construção foram reaproveitadas em outras casas da região, apesar de não haver registros históricos que comprovem a existência de uma casa tão grandiosa. A história continua viva na memória das pessoas. Alguns dizem ter visto fantasmas nas ruínas dos alicerces e até maquetes e desenhos que tentam recriar como seria a casa. Os reservatórios de água usados para tortura. O Centro Cultural Martim Sererê foi criado a partir de 2 antigos reservatórios de água das Taniago, que fica no setor sul, em Goiânia. Reza a lenda que depois de desativado, esses reservatórios teriam sido usados como locais para tortura durante a ditadura militar no Brasil, onde perseguidos políticos eram submetidos a atrocidades e depois mortos. Moradores da região contam que na época ouviam gritos de dor vindos do local. Hoje, dizem que os fantasmas desses prisioneiros assombram o lugar. Frequentadores e funcionários relatam fenômenos inexplicáveis como portas se mexendo sozinhas, vultos e criaturas aparecendo na escuridão, além de gritos e movimentações estranhas como se os espíritos daqueles que sofreram lá ainda tivessem presente. Parthenon Center. Parthenon Center, um antigo prédio no centro de Goiânia, é cercado por histórias assustadoras. Conta-se que em 1976, um homem se jogou do 8º andar do edifício. A esposa do dono do prédio teria feito o mesmo alguns anos depois, saltando do mesmo andar, o 8º. Após esses trágicos eventos, os funcionários decidiram interditar o 8º andar, pulando do 7º direto para o 9º. Grades com cadeados foram instaladas no andar, proibindo para evitar novos incidentes. Mas as histórias macabras não param por aí. Em 2017, um homem se suicidou ao pular do 14º andar, em plena luz do dia. Frequentadores do prédio relatam ouvir barulhos estranhos e uma voz insistentemente pedia água. Dizem que essa voz só se calou quando alguém colocou um copo de água no corredor do 8º andar. Até hoje, o Parthenon Center carrega uma aura sombria alimentada por esses relatos misteriosos e perturbadores. A bruxa da Vila Góis. Antes do Parque Onofre-Quinã ser feito na região de Vila Góis, em Anápolis, o lago que existia ali já foi usado para abastecer a cidade. Muitas crianças iam até o local para nadar e brincar, mas infelizmente muitas acabavam morrendo afogadas. Segundo os rumores que circulavam, uma bruxa vivia nas proximidades do lago e recolhia os corpos das crianças que se afogavam. Diziam que ela usava esses corpos para rituais satânicos, com o objetivo de criar zumbis ou realizar outras práticas macabras. Essas histórias assustadoras alimentaram o medo e o mistério em torno do lago, que algumas duram até hoje. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, o comentário, a inscrição. Tu é de Goiás, me diz o que achou. Lembrando que eu não sou goiânico, eu sou gaúcho, então essas informações eu peguei na internet. Caso alguma coisa não bata, me corrigem nos comentários e comentem caso queiram outro estado ou região, até mesmo um país, talvez até uma parte 2, já que tem várias coisas que eu não coloquei no vídeo para ele não ficar maior do que já tá, né? É isso aí, pessoal, até mais, e depois disso aposto que vocês não vão ver mais esse estado só como a terra do sertanejo. É isso aí e falou.